Faremos agora um exemplo de circuito. Então, nesse exemplo, iremos considerar um circuito bem simples, constituído a partir de uma fonte real, uma bateria. Então, essa fonte real, ela fornece uma força eletromotriz igual a 15 volts. Como é uma fonte real, ela possui uma resistência interna diferente de zero. Tá? Então, essa resistência interna, segundo o enunciado, de 4 ohms. Ela também possui seus terminais, terminal de maior potencial, terminal A, e o terminal de menor potencial, indicado por B. Além disso, essa fonte estará ligada com um resistor variável, então um resistor de resistência variável indicado aqui na figura. A resistência desse resistor, então, ela poderá variar de 0 a infinito. Tá? Ela pode ter a resistência de 0 a infinito. Vamos às perguntas. À medida, então, que esse R varia, quais são os valores máximos e mínimos, tanto da corrente quanto da diferença de potencial nos terminais da bateria? E a questão B pede para fazer gráficos qualitativos dessa corrente e da diferença de potencial nos terminais da bateria em função da resistência deste resistor variável. Então, inicialmente, nós temos aqui o nosso circuito, né, a fonte real, acoplada a um resistor variável. Nós podemos reescrever, então, esse circuito de modo a explicitar tanto a força eletromotriz da fonte, quanto sua resistência interna. Tá? Então, aqui temos a resistência interna, a força eletromotriz fornecida por ela, e aqui os terminais de maior potencial, terminal A, e o terminal B de menor potencial. E aqui temos, obviamente, o resistor variável acoplado a essa fonte real. Bom, nossa primeira análise, então, será uma análise qualitativa. Vamos imaginar o que acontece com o circuito à medida que eu vario a resistência desse resistor variável. Então, quando variamos essa resistência, limitamos a corrente elétrica que permeia o circuito. Tá? Então, à medida, por exemplo, que aumentamos essa resistência, nós diminuímos a corrente elétrica. De modo que, ao variarmos a corrente elétrica, também alteramos a diferença de potencial entre os terminais da resistência interna da fonte. Tá? Como se dá essa variação, então? Bom, a corrente elétrica no circuito será máxima quando a minha resistência R for igual a zero. Tá? E minha corrente será mínima quando esta mesma resistência tender ao infinito. Tá? Então, essa é uma condição de limite que eu já posso... é uma conclusão que eu posso tirar aí fazendo uma simples análise, uma avaliação qualitativa. Em relação à diferença de potencial nos terminais da fonte, da bateria, eu sei que a diferença de potencial máxima entre A e B, ela vai ocorrer quando a minha corrente for igual a zero. E a minha diferença de potencial mínima aqui será quando a minha corrente no circuito for máxima. Da onde eu tiro essas informações? Bom, desta equação aqui. Então, esta equação ela relaciona a diferença de potencial de uma fonte nos terminais de uma fonte real com a força eletromotriz fornecida por esta mesma fonte. Então, notem que a diferença de potencial entre os terminais A e B será igual a será igual à força eletromotriz menos a corrente multiplicado pela resistência interna. Se a minha corrente no circuito for igual a zero, este termo aqui, ele some. E aí, eu tenho a diferença de potencial entre os terminais da fonte igual à própria força eletromotriz. Para qualquer corrente, então, que eu tiver no circuito, este termo aqui, ele é diferente de zero. De modo que a diferença de potencial estabelecida na fonte será sempre menor que a força eletromotriz. De modo que, nesse caso, eu terei no limite a minha diferença de potencial mínima quando eu tiver a maior corrente no circuito, que eu estou chamando de
corrente máxima. Então, uma vez feita essa análise qualitativa, a gente pode partir para uma análise quantitativa. Então, vamos lá. Sabemos que se a resistência do resistor variável ela tende ao infinito, nós temos um valor mínimo de corrente elétrica. Então, o valor mínimo de corrente elétrica, nesse caso, vai ser zero. Tá? Eu não terei corrente nenhuma quando a resistência aqui for máxima. É como se eu criasse uma ruptura no circuito. Tá? Eu crio uma ruptura no circuito, é como pensar que eu estou colocando uma resistência infinita. Então, o meu valor mínimo de corrente eu já sei logo de cara que vai ser igual a zero. Isso para quando a resistência do resistor variável for tender ao infinito. Em relação à diferença de potencial nos terminais A e B, então a gente parte daquela equação anterior, a equação que relaciona a diferença de potencial nos terminais A e B e a força eletromotriz de uma fonte real. Então, para a resistência tendendo a infinito, eu tenho uma corrente igual a zero. Se a corrente é igual a zero, este termo aqui, ó, ele some. Tá? Que foi exatamente a análise que a gente fez anteriormente. Nesse caso, a diferença de potencial da fonte será igual à própria força eletromotriz. Como eu sei que a força eletromotriz da fonte é igual a 15 volts, logo a diferença de potencial nesse limite, né, de R tendendo ao infinito, será igual a 15 volts também. Então esse será o valor máximo da diferença de potencial na fonte. Então ele ocorre quando a minha resistência tende ao infinito. No segundo limite, então, nós temos a resistência tendendo a zero. Essa resistência tendendo a zero. Nesse limite, a minha corrente elétrica ela tem um valor máximo. Só que eu não sei que valor máximo é esse. Então, vamos calculá-lo agora. A equação que nós vamos utilizar, então, é uma equação avaliando aqui as forças eletromotrizes e diferenças de potencial do circuito. Então, quando R é igual a zero, é como se eu não tivesse este elemento, esse resistor com resistência variável no circuito. Então, eu tenho contribuição somente da fonte, tá? Com a sua resistência interna e a força eletromotriz. Então, aqui, avaliando os potenciais e forças eletromotrizes, eu tenho que a força eletromotriz menos IR, que é a diferença de potencial estabelecida nos terminais, né, nas extremidades da resistência interna, vai ser igual a zero. Logo, a corrente elétrica será a razão da força eletromotriz e a resistência interna da fonte. Substituindo os valores numéricos, então, nós temos uma corrente máxima de 3,75 amperes. Então, esse é o valor máximo da corrente elétrica. Para obter o valor máximo, para obter o valor da diferença de potencial nas extremidades A e B, nesse limite de R igual a zero, então, nós utilizamos novamente a equação que relaciona a diferença de potencial nos terminais de uma fonte real e a força eletromotriz fornecida por ela. Tá? Agora, então, nós teremos uma corrente elétrica diferente de zero. Ou seja, nesse caso aqui, nesse limite, teremos o valor máximo de corrente elétrica. Então, essencialmente, o que nós temos que fazer é substituir os valores todos nesta equação aqui. De modo que, após substituir todos os valores, nós temos uma diferença de potencial nos terminais A e B para uma resistência igual a zero, desse resistor aqui, ou uma corrente máxima. Então, nesse limite, a minha diferença de potencial entre os terminais A e B vai ser igual a zero. Então, este será o valor mínimo da diferença de potencial na fonte, e ele ocorrerá quando minha resistência for igual a zero. Em relação aos gráficos da diferença de potencial em função da resistência e do terminal da corrente elétrica em função da resistência, nós temos o seguinte. Vamos começar aqui pela diferença de potencial nos terminais da fonte em função da resistência. À medida que eu vou aumentando a resistência elétrica, tá? O que vai acontecendo? Eu vou diminuindo a corrente elétrica do circuito. Tá? Então, à medida que eu vou diminuindo a corrente elétrica, o que vai acontecendo?
Este valor aqui de diferença de potencial entre os terminais A e B vai tendendo o valor da força eletromotriz, que é de 15 volts. Uma vez que, à medida que eu vou aumentando o R, eu vou diminuindo a corrente, de modo que esse termo aqui tende a zero. Para quaisquer valores de corrente diferentes de zero, então, eu terei uma diferença de potencial menor do que a força eletromotriz, que é 15 volts. Em relação ao gráfico de corrente em função da resistência, nós temos um comportamento diferente. Então, nesse caso, o aumento da resistência, ele diminui a corrente no circuito. Tá? Então, isso é possível observar aqui, a partir dessa equação, analisando então todos os elementos do circuito. Então, obtendo a equação considerando tanto a fonte real e o resistor variável, nós temos que a força eletromotriz menos I, resistência interna da fonte, menos I, a resistência do resistor variável, é igual a zero. Tá? Rearranjando a equação, nós temos essa expressão para a corrente. Fazendo agora a resistência tender a infinito, nós temos uma corrente elétrica igual, tendendo a zero. Então, o comportamento dessa curva é assim. À medida que a gente aumenta a corrente elétrica, a gente diminui, aumenta a resistência elétrica, a gente diminui a corrente elétrica.